conversa gostosa. Olá, prazer, eu sou Andressa Marques, estou aqui hoje com a nossa querida Lucy Guzatti, nossa terapeuta já há 10 anos, minha terapeuta pessoal. Estamos também com a minha irmã, a Aline, reikiana há 20 anos e 4 anos sendo terapeuta também. E prazer em conhecer você que está chegando agora. Obrigada por estar nos assistindo. Se você se identificou com o nosso assunto, que vai ser muito legal, compartilhe esse vídeo. Outras pessoas também podem florescer com a gente, né? A gente acredita muito no que floresce em mim, pode florescer em você também. Então compartilha. Quanto mais compartilhar, melhor. Mais pessoas vão poder escutar essa mensagem. Nosso tema de hoje é o despertar, né? Então, falado hoje em dia, despertar da consciência. Despertar da consciência. Tá muito em alta esse assunto, eu acho, né? As pessoas estão cada vez mais procurando esse assunto e nada melhor do que duas pessoas aqui que fazem isso todos os dias, né? Tem essa missão linda de vida. O que é esse despertar? E o que é esse despertar, né? Falado. As pessoas costumam falar, né? Nossa, mas o despertar é muito difícil, esse processo é complicado. Até mesmo alguns assuntos que a gente entrou na live anterior, ali no vídeo anterior, algumas pessoas falaram ali nos comentários, nossa, mas isso na teoria é fácil. E na prática, né? Como iniciar esse despertar? E aí fica uma pergunta para vocês. Como a gente pode iniciar esse despertar da consciência? Eu acho que primeiro a gente tem que buscar descobrir quem a gente é, né? Porque despertar, gente, despertar da consciência não é se conectar com um ser fora de mim, é se conectar com um ser dentro de mim. A gente estava ouvindo agora, né? A música Vai Florescer. Despertar é isso, é florescer o ser divino que está dentro de mim, dentro de você. Porque você é divina, eu sou divina, a Aline é divina, você é divina. Somos pessoas únicas. É. E despertar esse ser divino que está dentro de cada um. É lembrar quem a gente é, da onde a gente veio. Lembrar a raiz, né? A nossa essência. A nossa essência, que é divina. É lembrar desse divino, não fora de mim, mas dentro de mim. Um divino que não está lá em cima, sentado no troninho e julgando nós aqui embaixo para ver se vai para o céu ou inferno. Não. É o ser divino que está aqui dentro. Porque Deus está dentro da gente. Ele não é um senhor que cobra, que... Não é o ser fora. Não, está dentro de cada um. E a gente está dentro dele. Com certeza. É um todo. A gente faz parte desse todo. Do conjunto. Do conjunto. Só que a gente se desconectou, mas no sentido de que eu esqueci quem eu sou. Pelo véu do esquecimento também. E depois a gente vem e cada um procura o seu caminho. E o despertar de cada um. Alguns dizem que a gente, como a gente está preso no que algumas crenças falam, não, em algumas crenças religiosas falam na roda de Sansara, né? Então a gente está preso na reencarnação. Reencarna, vive, desencarna, volta para cá, dentro dessa matrix. Alguns falam de matrix. Eu fico pensando, né? Não é sobre religião, é sobre nós, é sobre o nosso melhor. O que a gente pode oferecer de melhor para nós, para o mundo. E eu fico pensando, né? Eu sou uma pessoa que não consigo imaginar que a gente veio do pó e vai voltar para o pó. Como a minha experiência de vida me trouxe tantas experiências, não tem como eu acreditar nisso. Eu acho que quem veio do pó e volta pro pó é a minha carne, a matéria. Essa roupa que eu vesti para estar aqui. É esse personagem Lucy, mas eu não sou Lucy. Eu sou muito mais disso. Esse é o personagem que eu escolhi nessa vida, para aprender alguma coisa aqui.
Então eu escolhi uma roupa. E essa roupa É que essa tá aqui. agora. Essa roupa vai chegar um tempo que ela vai gastando e eu vou ter que devolver pro pó. É essa roupa, A matéria. a matéria. É a roupa que a terra aqui me emprestou para vir para cá. Que aí, então, se a gente for falar de, né? Aqui a gente sempre vai falar de espiritualidade desassociada à religião. E ao Com mesmo certeza. tempo trazendo religião, né? Então, vamos falar da terra, a mãe terra, Gaia. Gaia. Para algumas é Gaia, a mãe terra que nos acolhe aqui, que nos nutre, que traz o nosso alimento, que traz a força, que nos permite caminhar aqui, conviver, que dá todas as condições para a gente estar aqui e evoluir. E voltar e despertar essa conexão com ela e com o divino, que a gente pensa lá em cima, né? Sim. E uma coisa muito importante, né? As meninas estão aqui e auxiliam nessa jornada, né? Essa jornada no despertar da consciência, nessa jornada de cura interior, né? E a gente acaba esquecendo também que, claro, o processo ele é complicado, a gente precisa de um auxílio, mas a cura está aqui dentro, está dentro da gente. Nós podemos nos curar também, né? Com certeza. E a gente tem que dar permissão, né? Tem permissão. Se não der permissão, a gente não pode fazer nada, não sei. Sem a permissão, sem o permitir, vamos falar uma coisa assim, tu recebe oportunidades, mas se tu não aceita essa oportunidade e não permite vir, nada vai mudar. A gente estava falando um pouquinho disso, um Porque, pouquinho antes. exato, porque assim, essa semana a gente comentou sobre isso, né? Sim. Porque assim, ó, tu recebe a oportunidade. Se alguém tem alguma coisa para te falar, tu não precisa concordar com tudo, mas se permita Ouvir. né? Mesmo que seja para depois dizer assim, não faz sentido. Mas se tu diz, não faz sentido, logo de cara, sem ouvir, tu pode estar perdendo a oportunidade de aprender alguma coisa. Com certeza. Porque às vezes não é a ideia toda que tu precisa para ti, às vezes é uma palavra que aquela pessoa diz e que ela vai trazer um despertar dentro de ti de alguma coisa. Para isso, fecha. Alguma coisa que ela está passando, uma história semelhante, né? E tudo serve para nossa cura interna, faz parte do nosso processo, autoconhecimento. Porque o despertar, ele passa pelo autoconhecimento. Primeiro a gente, vamos se dizer, passa para nós, para depois a gente poder passar por outro, né? Primeiro a cura é nossa. A gente tem que se amar primeiro, né? É primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, para depois. Aí, E não é ser egoísta, né? não, porque Jesus também falou. Ele diz, amai o próximo como a ti mesmo. Não tem como amar o próximo sem te amar. E infelizmente ele não falou para fazer um templo, né? Não. Pra gente só falar de Deus lá dentro. Não. Como se lá dentro fosse o único lugar. Não que dentro de um templo não seja um lugar bom, né? Tem lugares maravilhosos. Sempre tem uma energia boa. Sim. Lugar que tem oração, Tem oração, poderoso, tu vai ali para se conectar com o divino. Isso já traz uma energia boa, mas não é necessário. Não. Porque se tu for para a floresta, ela também tem uma energia maravilhosa. E nossa, uma cachoeira que nem nós fomos no dezembro. A cachoeira do fluxo feminino, né? Que tu comentou na outra. É um florescer também para nós. Foi um despertar. Foi um olhar. Foi um olhar para a sombra. muito. E aí entra aquela questão, né? Porque eu me lembro de uma pessoa que uma vez ela me disse assim, ela ficou muito brava com uma situação e ela disse, me deixa com meus mantras e meus incensos, que lá eu fico bem. E eu disse pra ela, despertar dói, evoluir dói. Fazer uma meditação às vezes dói, né? Por quê? Porque a gente tem que olhar pra sombra. Tu nunca vai vencer uma sombra sem colocar luz nela. E tu só coloca luz na sombra quando tu conhece a sombra.
Então tu tem que se olhar, encontrar a tua sombra e botar luz nessa sombra. Mas tu só consegue botar luz nela quando tu consegue ver que ela tá ali. E aceitar que ela é tua. Ela não é do vizinho, ela não é tua, ela não é do obsessor, Sim. ela não é do demônio. Sim, que tudo é demônio, né? Ela não tá externa. A sombra tá dentro de mim. Outra coisa que eu quero colocar assim é: todo mundo fala em demanda, tudo é demanda. E quem sabe se a gente olhar para dentro da gente e ver se realmente é uma demanda ou é eu que muitas vezes criei isso. E eu acho que eu criei ou eu permiti. Isso. Porque às vezes até tem a demanda. Só que a demanda, ela só vai te afetar se tu permitir. E se tu baixar a vibração, né? E ela vai pegar só na tua inferioridade. Então, se tu tá trabalhando, tu tá olhando para tua sombra, tu tá tentando ser melhor, buscando evoluir, levando a vibração, mantendo a vibração alta, é como se tu criasse uma capa, uma bolha, qualquer demanda, qualquer magia, batuque, sei lá, o que vamos vai dizer. bater e não vai pegar. Se vai pegar, vai fazer uma cosquinha. Eu digo que a gente é que nem só balança, mas não cai. Né? Ó, mas tem uma coisa, né? A gente está na terceira dimensão, como eu falei da outra vez. Então, oscilar faz parte. Faz parte da Tem nossa. vários Então, fatores assim, externos. E do despertar também, porque daí quanto mais tu desperta, mais, vamos se dizer, o lado negativo quer que tu não desperte. Eu me lembro que tem um filósofo que ele disse, como é que ele diz? Quanto mais eu sei, não é essa frase, eu sei que nada sei, né? Então, quanto mais tu estuda, mais tu percebe que tu tem que aprender. E aí a gente volta lá, ouvir o outro. Ouvir o que ele tem para falar. Não tem nada melhor do que ouvir as experiências dos outros para aprender, né? Tu sabe que eu sempre, faz anos que eu busco esse despertar da consciência, né? E Acho que ela tá tão longe. parece que tá tão longe. Ou tá no outro, né? Ou tá lá naquela meditação, tá lá naquela coisa mágica que todo mundo busca, ou na casa religiosa, né? Isso. Eu já procurei, inclusive, vários centros para me trazer respostas. Né? Eu queria resposta, eu fui na cartomante porque eu queria saber meu futuro. Eu fui numa umbanda para receber um passe de um caboclo onde ele fosse me dizer, me desse algum norte, né? E uma das coisas que depois que eu trouxe para consciência, assim, que me reparei bastante, é que eu muito julgava assim, se algum saco aparecesse na minha frente, alguma coisa ruim acontecesse, eu perguntava, poxa Deus, por que eu? Por que comigo? Eu sou uma pessoa tão boa, eu tento sempre evoluir, cultivar bons pensamentos e comigo não, Deus. E eu acho que muitas pessoas, né, a primeira coisa que faz é, putz, por que Deus? Eu acho que vocês já ouviram aquela frase que diz assim, que desgraça nunca vem sozinha, sempre vem acompanhada. Ou então lá fora eles costumavam dizer, sempre vem mais uma na garupa, sabe? Por quê? Por causa disso. Eu me coloquei nessa vibração. Porque às vezes acontece coisas que tem que acontecer. Fez parte da minha caminhada. Isso faz parte da caminhada, porque... Eu acho que os tropeços e as coisas são o nosso aprendizado. Então, assim, a gente, de repente, esquece de pagar uma conta e paga uma multa. Faz parte, esqueci, né? Mas se tu começa a reclamar, nossa, de novo, porque eu só tenho prejuízo, porque não sei o quê. O que vai acontecer? No outro dia, tu realmente vai ter um prejuízo. Vai bater o carro, vai perder mais dinheiro, vai quebrar alguma coisa. Né? Por quê? Porque tu atraiu a segunda desgraça, porque tu entrou na vibração. É importante a gente não culpar Deus, né?
também. Porque se a gente voltar lá no início, se eu culpar Deus, estou culpando Tô a mim culpando a mesmo. mim mesmo, né? Porque Deus Então, tá em mim. Tá aí. E esse é o despertar da consciência. Que se existe alguma coisa que está acontecendo de errado, a culpa não está lá fora, está aqui. E a mesma coisa é a receita do bolo. Ah, como é que eu faço para despertar? Gente, cada um é um. E Não, cada um não é tem o nada. seu momento e cada um é um. Tu tem que ir atrás daquilo que te faz, que nem eu digo, teu coração bater mais forte. Que sinta, Mas procurem, gente. Procurem. Porque assim, Estudem. é um despertar por dia. Aí vamos dizer assim, já despertaram. Não, eu continuo despertando. Todos os dias. Todos os dias. A gente está fazendo curso, né? Aquele curso que a gente divulgou um tempo atrás. Eu digo, a gente não para de estudar nunca. E ontem a gente teve esse curso e aí ele trouxe algumas coisas pra gente. Nossa, novos insights, novas coisas, novos despertar. Porque aí de repente tu junta aquilo que ele falou com mais uma coisa que estava lá guardada. Eu disse, nossa, isso faz sentido lá. E aí dá pra juntar e fazer tal coisa. E eu assim, tô fazendo assim, e se eu fizer assim? E se eu pedir assim? E se eu me conectar assim? porque também tem um jeito de tu pedir, que nem nós conversamos ontem. A pessoa, vamos dizer, chega lá na frente do santo e quer algo, não é assim? Não sabe pedir, pede errado. E aí a culpa é do santo, coitado do santo, né? É o jeito que tu pede, porque a tua palavra, ela tem um poder. E ela chega em egrégoras grandiosas. Então cuida a forma que tu vai pedir algo. Sempre pro lado positivo. Sim, Porque a lei também vai cobrar. ela vai cobrar. Porque Isso faz parte do universo. a gente. Tudo que tu joga, volta. Igual bumerangue. Te pega desprevenido. Como diz o outro, ó, o dedo apontado tem 3 de volta. Exatamente. A gente acha que tá sozinho, não tá, né? Tem Nunca. muitos seres de luz à nossa volta. Outros e tem aqueles que nem procurando a são. luz. Ou perdidos na escuridão. Isso. Como a gente está aqui hoje, tem uma egrégora junto com a gente. Para que a gente possa passar para vocês tudo aquilo que a gente sabe e que ainda estamos aprendendo, porque não sabemos tudo. Sem a ajuda deles, sem você aí de casa pensar que tá sozinho e não contar com o seu mentor que tá aí do seu lado também. Anjo né? da guarda. Anjo da guarda. Acho que o primeiro contato tinha que ser o anjo da guarda, né, Lucy? O primeiro. Lembrar que a gente tem, né? O primeiro. E dependendo da religião, da crença que a pessoa tem, o anjo da guarda pode ter algum outro nome, tá tudo Sim, tá certo. tudo certo. Mas peça. Mas peça, se conecte com o que tu acredita. Porque assim, o reiki, né? Sim. Tu só pode aplicar o reiki numa pessoa se ela te der permissão. Né? Se ela te permitir, tu aplica. Se ela não te permitir, tu tem que respeitar. Respeitar. Livre-arbítrio. O livre-arbítrio, a vontade da pessoa. É a respeito ao próximo. Né? Então, se eu tenho que respeitar a opinião da Aline, só posso aplicar se ela me permitir, a gente tem que pensar que o mundo espiritual é uma extensão de nós. O mundo espiritual, a quarta dimensão, ele só não tem um corpo físico. E por não ter o corpo físico, eles têm uma liberdade maior que a gente. E uma visão mais ampla que a gente. Ponto. Eles também vão respeitar o meu livre-arbítrio. Se eu não pedir, eles vão ficar de braço cruzado olhando. Só precisava de um reiki, querida, mas se tu não pedir, eu vou ficar aqui esperando. Tô preso no teu pedido. Isso é muito importante de ter a consciência, né? Que a gente está rodeado de seres de luz que a gente pode contar. Tá ali. São Pra outros auxiliar. seres divinos. Né? E a gente está conectado com eles, como a gente está conectado aqui. Então, essa conexão com eles estão esperando o pedido. Eles só ajudam, isso eu falo sempre nos meus atendimentos. Tá aqui do meu lado, mas se eu não disser me ajuda aqui, que eu não sei o que fazer, ele vai ficar só olhando. Ele vai deixar na tua vontade daí. Vai deixar eu me quebrar se eu não pedir ajuda. Porque aí é a questão de aprender assim.
E serve para tudo isso, Sim. né? Não ter o orgulho ou o ego de quando você acha que tá precisando de ajuda, de pedir. Ó, me ajuda aqui porque não tá dando. Porque muitas vezes não vamos conseguir sozinhos. Nunca. E tá tudo bem não conseguir sozinho. Outra coisa é achar também que só uma fonte é o suficiente. É. Entende? Se a pessoa está vindo, eu estou atendendo como terapeuta, se a pessoa focar em mim e achar que só eu tenho a resposta. Não. Ou que tu vai resolver por ela, né? Não, vamos dizer assim, olha só, vou dar um exemplo. A Lucy vai resolver e vai me curar. E às vezes a pessoa precisa de uma medicação, não é assim? A gente tem a cura. Quem cura é nós. Nós. Porque eu não vou curar ninguém. Isso, é a gente com a gente mesmo. A gente tem que se curar. Não é a Lucy, não é a Aline e não são, vamos se dizer, qualquer outra pessoa. É nós com a gente mesmo se curando. É o que a gente fala lá do reiki, né? Sim. Ele não cura. O que ele dá? Ele dá condições para ti se curar. Isso. Então ele vai elevar a tua vibração, ele vai te transmitir energia, para te recarregar de energia, para te encontrar cura. Mas a cura não está fora. Não tá fora, tá dentro. Tá dentro. E é importante tu ter essa consciência, porque, vamos supor, entrei num lugar que tá pesado, a energia tá negativa aqui, e aí tu já tem essa consciência, olha, tá pesado aqui, o que eu preciso fazer, né? Ou, sei lá, encontrei uma pessoa, fiquei pesada, ou às vezes até mesmo no ônibus, né? Tu sai do ônibus pesada, e agora o que eu vou fazer? Ou troca sexual também, né? Que tem... É uma troca de energia muito grande. Muito grande, dizem, né? Que dura até 6 meses. Até mais. Até mais. Olha, dura até mais uma troca de energia. Quando tu corta cordões energéticos que ficam em relacionamentos, dependendo do caso, muito mais. Eu cortei um que fazia 20 anos, né? É que nem quando eu fiz o meu corte energético de 22 anos atrás, que tinha cordões ainda, e a professora dizia que eram 7 anos, e 22 anos depois ainda tinha cordão, com esse relacionamento. Por quê? Porque a gente mantém, a gente não se dá permissão de romper. Né? E A gente alimenta, A né? gente alimenta com raiva, a gente com rancor, a gente alimenta com ressentimento, com o sentimento de coitadinha de mim, de vítima, porque eu fui injustiçada, porque ele não podia ter feito isso comigo. Ou até mesmo ficar, tipo, revivendo aquilo como se aquilo fosse a melhor coisa, a melhor experiência da Isso, minha vida. esse é Esse é um o outro ponto. Eu quero aquela história de volta. Mas aquela história não vai. Aquela história já encerrou-se. Ela não vai voltar. É que nem eu sempre digo, né, que a gente não repete a figurinha. Por quê? Porque se tu sabe que aquela pessoa é daquele jeito, tu vai querer de volta, vai viver tudo de novo. Eu acredito na mudança das pessoas, mas Tem que partir da pessoa. Tem que partir com a pessoa. a pessoa realmente tem que mudar por ela e não pelo por mim, outro. pelo outro, pelo tio, pela avó, pela pessoa que ela não quer perder. Porque ali não é um amor de verdade, é um sentimento de posse. Isso. Já começou errado. É verdade. Não é uma parceria. Não. E limpeza energética dá pra fazer com banhos, né? Banhos, tem a limpeza Energética. energética que se faz pelo reiki, tem a limpeza energética que tu pode fazer com impulsos, dá pra fazer com magia do fogo. Sim. Tem a vaporização do útero, que também faz a limpeza do útero, dos relacionamentos abusivos ou relacionamentos que não deram certo. Também é uma limpeza, né? É tu buscar o teu autoconhecimento também. Falando nessa questão, tem um divórcio energético também. Divórcio energético olha, Muito importante. é muito importante. Todos os ex-relacionamentos, eu acho que todos teriam que passar pelo divórcio. Se terminou, é porque terminou. Então faça o divórcio para arranjar aquele amor que tanto tu procura. E porque se ficou alguma pendência não bem resolvida, ficou uma mágoa, um ressentimento, ele alimenta o cordão e o cordão se mantém ativo. Ativo. E detalhe, vai arranjar um igual ou talvez pior do que aquele que tu não gostou ou que tu ficou com desamor?
fica como esse cordão, ele meio que se mantém como um peão que tu vai girando, né? Então, aquela sensação de injustiça faz com que gire e arrume outras injustiças para ficar ligado à mesma sensação. Se tu não cortar aqui, tu vai continuar batendo na mesma tecla. Isso. E o despertar da consciência nos traz sombras que a gente nem tem consciência, né? A gente acha que aquilo nem fez efeito nenhum na nossa vida. Mas, e aí vem essa questão dos relacionamentos. A gente acha que não, já esqueceu. Mas na verdade não, ainda tem um fragmento. Tem um testezinho bem interessante que a gente faz assim. Eu gosto de fazer com EFT, que é a forma que a gente se reconecta. O que tu vai fazer? Tu vai fechar o olho e tu vai visualizar aquela pessoa ou uma cena. Então vamos dizer, se tu terminou um relacionamento numa briga muito feia, fecha o olho e visualiza aquela briga. Olha para aquela briga e vê o que tu sente. Se ainda tá vindo palpitação, aperto na garganta, aperto no peito, vontade de chorar, raiva, vontade de socar ali, né? Vontade de chorar. É porque ainda tem alguma coisa, tá ligada ali e ela tem que ser desconectada. Ela tem que ser limpa, essa memória, porque essa memória tá te mantendo preso numa situação. Ela é um trauma. Um trauma que fica marcado. Fica marcado e precisa romper. tem que limpar. Isso. Porque senão ela fica lá na caixinha de Pandora, né? Enchendo a caixa lá de ressentimento, de raiva, de rancor, de medo. É a mesma coisa que a gente fala da nossa criança interior ferida. Se tu não trabalhar ela também, tá lá na caixinha. Tá lá na caixinha. E aí, não faz constelação, não faz alguma coisa que nem a Lucy faz, a limpeza energética do 0 ao 7, do 7 aos 14 e assim por diante, isso vai ficando lá. E essa ferida tá lá. E cada vez que tu acessa, essa ferida dói. Né, Lucy? E é muito interessante porque às vezes tu faz uma limpeza essa, como tu tava falando, tu faz todo o processo bonitinho, passa um tempo e aí a gente descobre que tem mais uma ferida lá atrás que a gente não tratou. Por quê? Porque aí entra o despertar. Porque aí quando tu tá atenta, que tem coisas ali que tu precisa limpar e tu começa a se olhar e tu começa a ver, opa, essa minha atitude aqui é uma atitude infantil. Por que eu tô permitindo que a minha criança lá atrás tá tomando atitude hoje que eu sou adulta? Que foi o que a gente tratou no fluxo, né? E por que eu tô permitindo? É porque ainda tem uma ferida. Ainda tem uma casquinha lá, tem uma feridinha que estava escondida. Então tem que procurar essa ferida, ver onde é que ela estava. E também, fecha o olho e visualiza. Se lembra a criança, se enxerga a criança. Provavelmente a imagem que vem é a imagem, né, que tem alguma relação com aquilo. Que doeu muito, né? E às vezes também é uma memória que tu não tem no consciente. Porque Tá às meio vezes consciente, é tu verdade. era muito pequeno, estava na barriga da mãe, então é um trauma que tu não tem na consciência, mas que ele está ali. E isso é comprovado cientificamente, né? A psicologia trata isso. Não é uma coisa, elas estão falando. Não. E detalhe, que nem eu falo para as minhas clientes, tu tem que tratar com terapias alternativas, com psicólogo, psiquiatra, todo mundo em conjunto. Não Cada um é faz a sua parte. E não é assim, como eu disse, a gente não é Deus que vai resolver o mundo, mas estamos aqui para ajudar. A gente não é, né? Somos deuses. É o paradoxo do mundo, a gente é um deus. A gente não se conectou ainda com a força divina. Sim. E aí entra outra coisa, cada um se cura. Não tenho como eu querer resolver o problema do outro. Do outro, sim. Porque tudo é aprendizado. Se eu resolver o teu problema, cadê o teu aprendizado? Vai servir só pra mim. É que nem assim, ó. Estamos aprendendo a fazer conta de matemática. Se eu ficar fazendo exercício e tu não fizer nenhum, quem está aprendendo sou só eu. Então entra aquela questão, ajudar errado. A gente acha que está ajudando o outro e está ajudando errado.
deixar o filho fazer as coisas sozinho também, se virar um pouco, né? Não, cair, se machucar, levantar. Às tipo, vezes a melhor ajuda é soltar. Deixa ele. solta. Ai, vai se patifar no chão. Não tem problema. Cura, a ferida sara. E aí vai subir fortificado. Vai aprender a se cuidar. Se cria numa redoma de vidro, deu. Acabou. E aí entra também a questão, né? Existem magias que a gente consegue limpar, né? Toda a negatividade. Então eu consigo limpar de ti toda a negatividade que está em ti, inclusive da raiva, da mágoa, do ressentimento, do rancor, do medo, da angústia. Só que isso é teu. Eu limpo, se tu não cuidar. Lá fora eu vou pegar de novo. Se tu não cuidar, é tu mesmo vai alimentar, tu não vai nem pegar fora. Sim, tu tá alimentando aquilo que tá dentro de ti. Tu tá começando a vibrar de novo na raiva e tu vai se enchendo de raiva de novo. E o corpo vai adoecendo. Por isso que Depois a quem culpa do cura, outro, que é então aquilo que tu falou, aí demanda. Aí demanda, tudo é demanda. a cura tá dentro da gente, né? E aí vem vários fatores externos e daqui a pouco tu te perde de ti de novo. A maternidade é algo que faz a gente se perder completamente da gente, né? Eu passei por esse processo há pouco tempo, então eu tô aprendendo quem eu sou de novo, tô começando a engatinhar, né? Porque é que tu sai da esfera eu sou mulher e vai pra esfera mãe. E aí tu passa a viver só mãe. Eu sou E mãe. esquece que é mulher, esquece todo o restante. Né? Só vive aquela experiência. Ela é linda, maravilhosa, ela tem que ser vivida, mas ela não pode ser pro resto da vida. Porque não é só ruim pra ti, é ruim pra ele. Sim. E aí tem muito aqueles videozinhos, é só uma fase, curte, é só uma fase, quando vejo passou 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos e tu tá curtindo a fase de mãe, né? E esquecendo de ti. E cadê teu momento? Cadê teu momento? O momento, eu digo assim, de te conectar. Como que tu vai se conectar? E depois tem uma coisa, o que a gente quer pro nosso filho? O que a gente quer pros nossos filhos? Que eles sejam evoluídos, que eles cresçam, que eles evoluam, que eles não precisam passar por tanto processo que a gente passou para que eles consigam crescer a partir daqui. Né? Como é que eles vão fazer isso? Te vendo. Não é pelas tuas palavras, é te vendo. Eles vão replicar o que tu faz. Se tu terceiriza, se tu vive em função dele, ele vai aprender que ele tem que viver em função de alguém. É isso que você quer pro seu filho? Que o seu filho vive em função de outra pessoa? Se esqueça dele para viver o outro? Né? Então eu preciso viver, estar conectado com a minha essência. Mostrar para ele que é possível sim eu cuidar, ser mãe, mas ser mulher, ser o ser divino que veio para cá para evoluir. Como diz um dos meus mestres, aproveitar bem essa encarnação, porque essa encarnação é a minha oportunidade. Essa é a minha última oportunidade, a última que eu recebi. Quanto mais eu aproveitar essa, melhor é para a próxima. Ou quem sabe na próxima a gente não vai para uma quinta dimensão. E não precisa voltar, né? Pro planeta Terra. Sonhando um pouquinho, né? Vamos para outro planeta, né, Lucy? Vamos sonhar, não é esse planeta mesmo, mas evoluído, melhor. Esperamos. Né? E é isso porque que a gente eu acho espera. que esse é a grande questão. Por que a gente está aqui? Um dos motivos é para ajudar todo mundo a crescer e evoluir. É para crescer e evoluir todos nós juntos. A gente vê que as crianças agora estão nascendo com uma nova consciência. Olha o Teteu. Teteu faz reiki em mim, porque eu fazia reiki na barriga da mãe dele. E ele vai com as mãozinhas, não é verdade? Vai com as mãozinhas. Tipo, da onde que ele viu isso? Então, assim, talvez nessa terra mesmo, mas conseguir levar essa terra para a quinta dimensão com uma outra mentalidade. Sair do só eu para o nós, mas para o nosso consciente. E é um nós, não é um vós. Né? Porque a gente oscila, tem pessoas que vivem só para o outro e tem pessoas que vivem só para si.
Não tem no meio termo, né? A quinta dimensão a gente tem que viver um nós. É todos juntos. Com uma consciência só. Uma consciência, sabendo que eu melhorando, eu melhoro todo o planeta Terra. Um pouquinho, mas eu melhoro. E é só assim que a gente vai conseguir fazer com que tudo evolua. É fazer o meu melhor eu. Não precisa eu fazer grandes... A gente estava falando antes da minha missão. Qual é a minha missão? Vou deixar aqui uma pergunta. Qual o teu propósito? Isso, propósito de vida. E coloca nos comentários. Coloca nos comentários qual o teu propósito. Acho que uma pergunta muito difícil de se fazer é quem eu sou de verdade, né? Nesse processo de despertar. Quem eu sou? O que eu gosto de fazer? Eu lembrei de uma coisa, um exercício bem legal. Sim. A gente pode fazer no final? Podemos. Tá? Que é justamente em relação a isso. Quem eu sou? E quem eu não sou? Porque quando a gente se apresenta de uma forma. Né? Tu me apresentou antes, você, terapeuta, né? Mãe, filha, irmã, que estudou isso, que está 10 anos na profissão tal, que foi tal coisa. É verdade. É assim que a gente se apresenta. Mas quem é você de verdade? Quem sou eu de verdade? Eu não sou Lucy. Eu não sou a terapeuta. Né? Eu sou muito mais que isso. Lucy é... Como é que eu disse antes? A capa que eu usei agora, né? É a vestimenta. É a vestimenta, é o personagem. personagem que eu assumi nessa encarnação. Nesta vida. Nessa passagem aqui. A minha jornada é além dessa passagem. E ela já vem de muito tempo. Antiga. Os espíritos que estão aqui não são tão jovens assim. Bem antigas. Quando a gente faz algumas regressões, a gente vê o quanto a gente vai lá atrás. Lá atrás. Né? A leitura de registros Exato. akáshicos é muito show também. É outra coisa que eu acho que todo mundo tinha que passar para conhecer, porque é muito legal. Acessar a tua biblioteca, meu pai. Aí a gente vê o quanto a gente é velho. Verdade, você. Os livros que estão lá, assim, tá cheio de pós, que é a pior parte, né? Deixar encher de pó os livros que a gente... Porque o que é esses livros? Os nossos conhecimentos, gente. Os conhecimentos que a gente acumulou durante toda a existência. Imagina. E que a gente deixa esquecido lá. Que o nosso ser divino tem para trazer à tona e a gente abafa porque a gente não acredita. Não acredita na gente. A insegurança, o medo nos atrapalham nisso, né? Às vezes a pessoa te pergunta alguma coisa, tu vai responder e tu... Guarda. Ele vai rir da minha cara. E às vezes também a gente guarda porque talvez, pelo menos nos meus atendimentos, não está preparado para ouvir. Não é o momento ainda. Pode ser. Só que tu já percebeu que mesmo que tu fale, a pessoa só absorve aquilo que ela consegue. Verdade. Então, às vezes, tu pode falar, não tem problema. Né? O máximo que vai acontecer é te chamar de louca. Loucas a gente já é. Bruxa e aí para fora, né, você? Mas isso não é um problema mais. Não, bruxas somos mesmo. O verdadeiro sentido de ser bruxa. Ser bruxa é aquela que está sempre buscando a conexão com a natureza, com os ciclos da natureza. Não é a bruxa aquela que é montada nos livros, né? É, com o ser divino. Com Deus, mas o Deus Que tá conectado na natureza e dentro de mim e no meu colega, na pessoa que está do meu lado, na minha família, nas pessoas que cruzam a nossa vida.
Cada um deixa um pouquinho. E eu deixo um pouquinho de mim em cada um. É essa troca, né? Então, fazer desabrochar esse lindo ser divino que está dentro de você, a música, né? Isso é despertar a consciência. É deixar desabrochar esse ser divino, que é sábio, que tem uma sabedoria grandiosa. Nos registros dá para ver tudo isso, que daí a gente vê o tamanho da nossa biblioteca. As conexões, As pessoas, grandes seres. Que foi conectado. Então, essa experiência, ela é única. É única. É tua. E gente, vocês vão dizer, tá, mas como é que faz isso? Meditação. Lembra que eu falei da outra vez? Orar, rezar é falar com Deus. Meditar é ouvir a Deus. Quando tu medita, tu se conecta contigo, com o teu coração, com a tua conexão com o divino. E aí tu consegue ouvir a Ele. Tu consegue sentir esse pulsar divino dentro de ti. Meditação é um bom caminho. Isso. Que seja 5 minutos, mas que faça. E algum exercício de autoconhecimento. Autoconhecimento para olhar para a própria sombra e não fugir dela. Não fugir. E olhar para a sombra não quer dizer olhar, eu sou isso, eu sou aquilo, aí pega o chicote. Não, tem que se auto-chicotar. Ou se culpar, né? Culpa. É nesse sentido, entende? Porque quando a gente se culpa, a gente pega o chicote e deixa ficar se chicotando. E às vezes a gente cai na armadilha de pedir conselho para pessoas que não tem que pedir conselho para as pessoas, né? Daqui a pouco tu ir lá no teu quarto, falar com Deus, vai ser muito mais produtivo do que conversar com aquela pessoa que talvez não está pronto para responder o que tu precisa naquele momento. Às vezes as pessoas me dizem assim, o que tu acha que eu devo fazer nessa situação? Não sei. É o teu coração que vai dizer qual é. Que caminho tu vai tomar? Que caminho tu vai tomar? Tu sabe? Porque é aquilo que tu tá preparado para tomar. E às vezes tu olha de fora, é fácil olhar em questões de relacionamento, né? Verdade. Em questões de relacionamento, tu olha um casal, tu percebe claramente que é abusivo. E aí às vezes tu até fala, mas a pessoa não entende aquilo e vai ficando, né? Não adianta tu dizer para a pessoa se separa. Não, ela tem Se ela não entendeu que aquilo é um relacionamento abusivo, que ela tem que se posicionar. Sim, a gente tem que lembrar que o que pode ser algo que eu não aceitaria, Para ela não é normal, né? Por quê? Porque são momentos diferentes. E tu já passou por um relacionamento abusivo, eu já passei. Eu também já passei. Também já passou. Né? Graus, níveis diferentes, Mas abusivo. Né? Então, hoje, para mim, é muito fácil enxergar o abuso. Não precisa ser em tapas, que nem eu digo, na agressão física. O Agressão- mental é pior do que a agressão física. A agressão física é o último grau, né? Quando chegou nesse ponto, gente, o respeito já foi pro ralo faz Isso tempo, faz tempo. né? E ali... Só que, claro, a gente sabe que tem níveis de abuso que a pessoa só consegue se desvencilhar com ajuda. Mas tu consegue só ajudar essa pessoa se ela permitir. E se ela te pedir ajuda? Se ela permitir. Por isso que é importante a gente se conhecer, né? Para saber dos nossos limites, saber o que a gente aceita e quer para nossa vida, né? Porque quando a gente tem um amor próprio, que nem a gente se empodera da nossa mulher que está dentro da gente, né? O ser divino floresce, a gente nunca vai ficar com um relacionamento abusivo. Não vai deixar Não vai essas coisas Não entrar vai. na nossa vida, né? Não vai. Por quê? Porque a gente sabe do nosso valor. A E gente aprender- sabe do que a gente melhor merece. merece. Acho Né? que E aí entra aquela questão de ser mãe. E se tu mostra pro teu filho que aceitar um casamento de fachada tá ok, se aceitar um casamento, né, um relacionamento abusivo tá ok,
para ele tá o que é isso, é para isso que ele vai caminhar. Ele vai aprender. E vai repetir o sistema. E vai repetir o sistema. É a mesma coisa que uma pessoa uma vez me disse, eu fiquei junto com o meu marido porque eu não queria que meus filhos crescessem sem um pai. Até que ela chegou no momento e ela olhou e ela disse, mas é esse pai que eu quero para eles? Isso é pai? É esse exemplo de pai que eu quero dar para eles? E é esse exemplo que eu quero dar para eles? Uma mulher fraca que se submete a essa situação? Então a gente tem que olhar o que a gente mostra para os nossos filhos, não o que a gente fala. Porque falar é fácil, né? Falar é fácil. Aí Agir. Aí a gente volta lá atrás, na coisa, no vídeo passado, né, que a gente falou, da vibração. A gente só consegue mudar a nossa vida quando a gente realmente vibra naquilo. Nossos filhos também, eles vão entrar na vibração da submissão, do abuso, da tristeza. E eles vão aceitar isso como realidade para eles. Nem esquece que o principal de tudo é o amor, né? E aí a missão que tu tá passando é amor, hoje na tua casa, teu esposo, com a tua esposa, como que tá? Tem diálogo, Tem diálogo. tem troca, né? Acho que equilibrado. Equilíbrio. Porque um relacionamento para ele dar certo é como é que se diz, as leis do amor de Bert. Eu acho que se não tem equilíbrio, já tá tudo errado. Se tá em desarmonia... É uma das leis que a gente busca na constelação familiar, né? Buscar o equilíbrio. O equilíbrio de tudo. Todo relacionamento tem que estar equilibrado. Se um se doa demais e o outro só recebe, desequilíbrio, isso já traz um desequilíbrio para o sistema que traz problemas, desde a saúde, prosperidade. E assim vai. E assim vai. No amor. E aí tu não vai ser feliz. Né? Não tem E a como. tendência é um ir embora, né? Sim. Sempre um vai. Se tá em desequilíbrio. Diz que a probabilidade de ir embora é aquele que recebe demais, né? Ele tem mais chance de ir embora quem recebe demais do que quem doa demais. Porque quem doa demais está fazendo tudo para dar certo, não está fazendo sozinho. E quem tá recebendo muito, já não consegue mais nem atribuir. E eu digo assim, a maioria dos relacionamentos agora, a maioria de todos os... Eu não sei os teus atendimentos, você, mas os meus, o que falta é o diálogo. É o diálogo e se colocar no lugar do outro. Sim. É muito difícil. É muito difícil. E assim, ó, eu vou ser sincera, o celular, gente. O celular tá acabando com os relacionamentos. Por quê? Porque a pessoa não tem tempo de sentar e contar como foi teu dia hoje. Você sabe o que sua esposa ou seu esposo está sonhando hoje? O que ele gostaria para a vida dele? Pois é. Se ele pensa, ou ela pensa, num propósito maior, em realizar algum sonho grande? E essas ficam as perguntas aí. Você sabe o que ele está pensando? Né? Será Se ele está que é feliz parecido com com essa o teu? Isso, Será que tá na mesma sintonia? Será que está na mesma sintonia? Porque às vezes não tá na mesma, que nem eu digo, não tá na mesma caminhada, que nem eu falo. Da espiritualidade, da procura, da busca, mas não mas não quer dizer que essa pessoa não é para ti. Não tem nada a ver com isso. É a questão... E aí entra a questão do respeito. Respeito. O que tu acredita, o que a outra pessoa acredita é o que ela acredita. Eu tenho que respeitar o outro. Isso. E isso vale não só para um relacionamento de marido e mulher, Como amizade, como amizade, como um local de trabalho, como parentes, né? Sim. Até conta que tu fala sempre que pra mim o despertar é que nem pipoca. Eu acho legal. Eu acho muito legal isso, porque eu trago isso até para os meus clientes, que cada um é uma pipoca. Sim, porque se tu colocar na panela a pipoca o óleo lá, tu bota pra esquentar, né? O calor é o mesmo.
Tu mexe ali, o calor é o mesmo. Só que vai ter a pipoca que vai estourar primeiro, vai ter aquela que vai estourar lá no meio, vai ter aquela que vai estourar só um pouquinho, vai ficar meio lá meio, né? E vai ter aquela que vai abrir bonita, viçosa, assim, né? Que tá macia, gostosa. E vai ter aquela que não vai. E esse é o despertar, né? Cada um no seu tempo. No seu tempo. O calor é o mesmo, mas cada um tem um tempo. E sem essa cobrança, por que tu não é igual a mim? Mas por que tu não faz assim? Não. O grande problema do despertar é isso. Faz igual a mim. E quando tu começa a sentir que tu tá se conectando com esse lindo ser divino que tá dentro de ti, tu tá começando a se enxergar diferente, começa a te fazer um bem, começa a se sentir, deixar de ser a ovelha negra da família que todo mundo É a ovelha mística agora, Luci. Aquela que às vezes olha para a família, pai, não pertenço, me sinto tão diferente, tão desconectada. E aí tu começa a se conectar contigo, tu começa a encontrar pessoas que pensam que nem tu, que se encontra. Né? A primeira coisa que a gente quer é levar todo mundo que a gente ama para o mesmo caminho. Isso é verdade. E aí a gente vive a Chata da família. A chata. Não dá para conversar com a fulana porque ela só sabe falar disso. E a gente só quer ajudar. Só que às vezes realmente, é só se tentar se colocar no lugar do outro. Pai, não entendo essa tua linguagem. Para mim não faz sentido. Então tudo bem. E não julgar também, né, Luci? Não quer dizer que a gente não tenha que falar sobre o assunto, mas não dá para encher o saco demais, né? Aí você é aqueles que repete sempre a mesma coisa. Na verdade, a gente está afastando as pessoas, não está respeitando o tempo deles, não está respeitando a opinião deles, não está respeitando a verdade deles, então o despertar está meio capenga. E tudo que em excesso também, né? Faz mal. Faz mal. E cuidar o ego, né? Sempre, porque daí Vai nas alturas. vai nas alturas. E aí, tudo aquilo que tu aprendeu se cai por terra, assim, né? Tu perde tudo daí. É que nem tu é reikiana, começa a aplicar reiki e aí houve uma cura. E aí tu começa a falar que tu curou várias pessoas. E, na verdade, quem se curou foi o paciente. Não Ele foi merecia, tu que não curou. foi tu que curou. Tu só foi o canal. Só foi o canal. Tu não é nada em vista. Quem cura são os seres de luz, né, Luci? E nós mesmos. A energia que está disponível no universo, né? Porque a energia de cura, ela está aí. A gente é que não Se desconectou. dela. Eu digo que todo mundo tinha que nascer reikiano. Já nascer e fazer o reiki, né? Mas se tu for ver na história do reiki, lá atrás acontecia isso. Mas tomara que aconteça isso nas próximas agora, quem sabe? Desde Né? que não aconteça o mesmo que aconteceu lá atrás, que aí então se perdeu tudo. Sim. Então, precisa esse passo a passo, porque a pessoa tem que ter consciência. Despertar da consciência. Tu tem que ter consciência daquilo que tu tá fazendo. Tu tem que ter consciência de tudo. E tu não pode ser Maria vai com as outras. Sim. Porque às vezes acontece o seguinte, aquilo que eu estava falando antes. Eu comecei a me tratar com a Luci, meu Deus do céu, agora a Luci sabe tudo. Não, isso não sabe. A Luci... Tem muito ainda para saber, né? E... Estamos aprendendo. Exato. Então, questionar. Questionar também faz parte. Né? Ontem a gente estava falando, ouvir. Primeiro pensar. ouvir, pensar para depois responder. Para depois responder. Ouvir, pensar, levar para casa. Refletir aquilo. E não jogar no lixo sem antes pensar. E que a verdade que tu acha que a tua verdade está certa, mas a verdade do outro também pode estar certa. Então escuta. Às vezes é só ponto de vista. Isso, diferente. Até porque o bom amigo não vai passar a mão na tua cabeça. O bom amigo é aquele que vai te falar a verdade. E às vezes dói. A verdade dói. Assim como a sombra dói também. Né? Eu acho que ninguém gosta de olhar para os próprios defeitos, das nossas sombras, né? Não. Ninguém gosta que apontem o dedo.
Mas é importante. Mas é importante, como é que é? Ver a sombra pra botar luz, né? Pra botar luz Se e tu- florescer. Se tu não olhar para a sombra, Não adianta, tu não vai entrar luz, né, Lucy? não, tu só consegue colocar luz na sombra que tu é. Eu me lembro sempre de se eu não me engano, eu não lembro se era um psiquiatra ou um psicólogo, eu não lembro em que situação que eu vi isso, então eu não vou dizer, dar o crédito para a pessoa, porque realmente eu não lembro, que dizia o seguinte: o urso, quando tu abraça, ele vira um urso de pelúcia, mas quando tu olha ele de frente e tu abraça, no sentido assim, não vamos lá abraçar nenhum urso não, né, gente? Mas assim, no sentido, eu olho para minha sombra, eu aceito ela, eu acolho ela, sem me culpar, sem me condenar, sem me julgar, simplesmente olhando. Eu olho para minha sombra, essa é a minha sombra. Eu tenho medo, essa é uma sombra minha. Eu tenho medo. Eu tenho medo do julgamento, essa é a minha sombra. Então eu tenho que olhar para ela e admitir que eu tenho medo do julgamento. Olhar é o medo do julgamento. E aí prestar atenção nas vezes que eu deixo de fazer alguma coisa por medo do julgamento. Por quê? Porque se eu presto atenção nisso, eu vou conseguir olhar e dizer, ó, eu não estou fazendo isso porque eu tenho medo do julgamento. Então, eu preciso colocar luz nisso. Eu preciso enfrentar isso. Eu preciso me expor ao julgamento. Porque na hora que eu me exponho ao julgamento, eu vou ver que ele não dói tanto assim. E que às vezes aquilo que eu acho que vai ser um julgamento negativo, ele pode ser positivo. E mesmo o negativo não tem problema. Vamos ouvir, que nem eu digo, Vamos ouvir? o negativo para ver onde a gente precisa melhorar. Não, e vamos avaliar se realmente aquilo que a pessoa está apontando o dedo é negativo. É negativo. Porque às vezes é negativo para ele, mas pra ti não é. para mim não é. Pode ser uma fortaleza até. Porque, um exemplo, uma pessoa me disse assim, eu sou muito alegre. Acontece alguma coisa de ruim e eu tô rindo. E aí tem pessoas que dizem, mas tu não para, tu ri da desgraça. Para a pessoa que apontou isso, para ela é negativo. Mas para a pessoa que ri, para ela é positivo, a forma que ela achou de enfrentar a situação. Transformar aquilo num lado engraçado. Eu me lembro que no meu passado, em situações bem críticas da minha vida, a gente olhava o lado negativo, engraçado da história. E até hoje, se me perguntarem, eu passei por alguns assaltos, e se me perguntarem para contar, eu vou contar o lado engraçado. Aconteceu tal coisa, eu não vou deixar de contar o ruim. Aconteceu tal coisa, meu pai levou um tiro e tal, né? Mas eu sempre vou contar que aquele dia eu guardei um X achando que era dinheiro. Sim, te conta sempre essa Eu história. conto essa história, né? Eu faço todo mundo rir de uma coisa que foi negativa. Mas tem um lado engraçado. Para que deixar pesado uma coisa que já foi pesada lá atrás? E já passou, né? Já passou. Não tenho que ficar sofrendo aquilo, já foi. Já foi. Verdade. Isso tem muito de sagitariano, né? Sagitariano acontece uma desgraça, ele ri da própria desgraça e caiu aqui, tá rindo de ti mesmo. E eu acho que assim, eu sempre De si, digo né? assim, eu sempre digo assim, ó, gente, o luto tem que ser vivido, mas ele não pode ser eterno. É um ano, né, Lucy? Olha lá, então. E olha lá, dependendo da situação. Isso aí. O meu colega fala, no meu fundo do poço tem uma mola e eu vou voltar. Boa essa. Boa essa. É muito boa essa, E verdade. quem já visitou o fundo do poço sabe qualquer coisa também, né? Porque Olha, abaixo dele não vai. não vai. E às vezes o que a gente precisa Precisa é ir lá. botar o pé no chão, firmar o pé no chão, sentir que tá firme e voltar a subir. E tu volta mais forte.
Com certeza. Com certeza. Mais força, fortalecido. E não vai ser qualquer coisa não que vai te derrubar. Não, porque como é que é? Eu vi alguma coisa esses dias que falava, se você me jogar os burros, eu vou voltar com a alcateia toda, eu vou assim, né? liderando a alcateia. Liderando a alcateia. Isso aí. Né? Eu vejo muito isso. E é mais ou menos por aí, sabe? Tu pode me jogar lá, isso é coisa de sagitariano também. Olha, Gente, eu convivo com 2 sagitarianas. Tenho 2 na minha vida. não pode falar nada da Ariana. É a Ariana, né? Daí... Mas eu acho que eu sou ariana com o meu ascendente em Sagitário, porque eu já não sou mais ariana. A pimenta já diminuiu, né, Lucy? Não tá mais tão malagueta. Não. Não. É a convivência com o Sagitário. Melhor signo dos zodíacos. A gente precisa ser feliz. É verdade, a gente precisa dar mais risada, Brincar mais. Mas bem, se conectar mais com a nossa criança interior, né? Aham. acho que a grande sacada aqui é despertar, é principalmente ser feliz. Mas ser Ah. feliz de verdade. Isso. É felicidade. Felicidade. Não é. É momentos, eu não digo que a felicidade ela dura uma Ela é eternidade, não é plena todo dia, mas momentos felizes temos que ter Eu acho que a felicidade é escolha. também. Eu escolho ser feliz. Uhum. Todos os dias a gente pode escolher ser feliz, É. Eu escolho. mesmo no pior dia, né? E ver o que o pior dia te trouxe de aprendizado e agradecer, mesmo que foi o pior dia. É olhar, avaliar, tirar o que é importante. E o que não serve, Não serve, descarta. descarta. Porque a nossa jornada continua, né? Porque se a gente continuar caminhando com tudo que não serve nas nossas costas, a gente não vai pra frente. Vai ficar muito pesado. O peso vai te manter estagnado. Sim. Vai te impedir de crescer, de evoluir, de aprender, de caminhar. E tem muitas pessoas que estão estagnadas, estão vivendo o mesmo ciclo e não conseguem sair desse ciclo. E soltar pesos e cargas não é simples. Muitas vezes a gente precisa de uma terapia. Muitas vezes aquela terapia ela vai até um certo ponto, depois tu precisa de um fluxo feminino. Uhum. Sabe que quando eu era jovem, faz bastante tempo já, eu fiz um curso. Era um encontro de jovens católicos. E como era na época da abertura política, né? Então a gente estava saindo da ditadura militar, né? E o curso, a sigla dele era TAPA. Eu nem lembro direito o que era. Se não me engano era... não lembro agora no início. Sei que era pastoral. Não lembro. Eu não lembro direito, mas era para jovens. E era meio que assim, acorda. Sabe? Acorda para a vida. Olha o que está acontecendo ali fora. Uhum. Né? Então é mais ou menos isso, sabe? Despertar às vezes é um belo de um tapa. Acorda. Tu não veio a passeio. Não estamos a passeio aqui. Ninguém está a passeio aqui. Não. É a oportunidade que a gente recebeu e que a gente não pode jogar fora. E a gente tem que aproveitar cada minuto. Essa jornada que é tão bela, a vida. Viver, ser feliz, ser leve. E fazer com que a nossa caminhada, quem está na nossa volta, também se sinta leve. Porque a gente precisa compreender que quem está do nosso lado está compartilhando a vida com a gente, né? Então, por que tu vai querer controlar a vida do outro? Né? Tu gosta de ser controlado? Ou O julgar. que tu quer saber? né? O que Ou aquela julgar. pessoa tá fazendo no celular? Tu gostaria de que ficassem olhando o que tu tá fazendo no teu celular? É porque hoje É só. é a geração do celular, né? Então, também não é preservar o lugar do outro, é respeitar o lugar do outro, respeitar o que aquela pessoa quer ver, o que ela quer ouvir, o que ela quer fazer.
joguinho, ela se perde no joguinho. Ou na mídia, né? Entra lá. Nas séries, eu sou viciada em séries. O que tu tá buscando nessas séries? A vida que tu não tem? Então não é melhor parar e olhar o que tu quer? Que tá na série. Foi um soco agora. Sagitariana, Vai coice. O coice veio, viu? Não tem é um questionamento. questionamento. Mas tu acha que eu não tenho também? Eu já leio, né? Só que às vezes a leitura que eu faço nem sempre ela é tão... que traz conhecimento. Às vezes assim, não estou dizendo que eu não tenho, porque de vez em quando é bom esquecer um pouquinho. Isso, Bom, o que a gente não pode é ficar fixado nisso, perder tempo de fazer uma coisa para mim, uma coisa que vai me fazer crescer, evoluir profissionalmente, na minha família, ou evoluir mais, para ficar ali, olhando uma vida que talvez fictícia, que eu também queria alguma coisa daquilo para mim. Do que eu estou fugindo? Essa é uma pergunta. Isso também é despertar. Do que eu estou fugindo? Por que eu fico tanto tempo olhando o Instagram, a vida alheia? É a vida dos outros. Dos outros. Que a gente acha que é perfeita e não é? Não é. É só, que nem eu falo, a família Doriana. Hoje é família Instagram. É tão vazio isso, né? Não, porque o que posta ali é aquilo que eu quero mostrar. O que eu não quero deixar escondido. Verdade, você. E é uma pressão de seguir um padrão familiar, padrão de estética, padrão financeiro, padrão de tudo, como eu vou iniciar meu dia, né? Eu tenho que iniciar meu dia cronometrado com uma meditação, com isso, com aquilo, daí eu começo a me encher de pressões e metas e coisas que daqui a pouco não tem nada a ver com a minha essência, não tem nada a ver com quem eu sou de verdade, né? Sim, porque senão a gente vai querer, falando das meditações, de todo um processo, levantar, fazer isso, fazer oração, fazer meditação, botar um mantra, não sei o quê. Tu não faz nem a metade. Não, depois tem uma outra questão. Tu sai de uma prisão e entra noutra. É uma prisão, um ciclo. É um ciclo vicioso, né? Vira outra prisão. Entra aquela frase que a nossa amiga Lari, e eu trago muito isso, que um dia ela me questionou, comentou alguma coisa de colegas e eu disse, gratiluz. Gratiluz. E aplou, gostei da expressão. Né? Por quê? Porque é uma outra prisão, tu tem que ser perfeita. Ontem, acho que foi ontem sim, eu estava falando com um líder religioso também, né? E aí eu questionei, eu comentei, eu disse a necessidade de ser exemplo para o outro. Por quê? Por ser líder religioso, ele está no foco. Não pode se permitir errar. Errar, sim. E isso é muito ruim. Porque tu Aí, assim, as pessoas olham pra mim, a Lucia Zen. Aí um dia eu rodo a baiana, como assim? E cadê a gente? Cadê a Zen? Pega um pastor, a mesma coisa. Qualquer pessoa. Um pai de santo, uma mãe de santo, a mesma coisa. Um padre. Nós somos seres Meu humanos. Deus, é um julgamento muito grande. E esses dias eu vou escutando podcast, né? E aí eu tava escutando um podcast que falava sobre uma empreendedora, uma história assim, 10. Aí ela começou a contar a rotina dela, que ela acorda, faz jiu-jitsu, e aí depois ela larga os filhos na escola, e aí depois ela vai pro trabalho, e aí ela pega as crianças na escola, daí ela vai pra casa, faz janta, faz isso, faz aquilo, e no meio de tudo isso tem academia também. E eu, meu Deus, como que ela faz, né, pra dar conta de tudo isso? Pra mim não encaixa aquilo, os horários que ela tá me dizendo. Então, às vezes a gente quer a vida do outro, mas tudo tem um preço. Ela tá pagando o preço dela. E muitas vezes a gente não entende também, né? O pior é que a gente se ocupa tanto com essas coisas e a gente não se permite fazer nada. E permitir se não fazer nada também é legal. Porque tem uma mensagem daquelas nossas cartinhas
que diz: se permita a olhar Netflix, se permita ler um livro, se permita colocar os pés para cima e ficar sentada no sofá. Porque muitas vezes a gente se cobra tanto porque tem que lavar roupa, porque tem que fazer comida, porque tem que cuidar do filho, porque tem que fazer... E nós? O que eu quero? Sim, porque a gente aprende, por exemplo, que casa em ordem, tu tá com a cabeça em ordem, né? Só que se tu corre que nem uma louca para manter a casa em ordem, por mais que a casa esteja em ordem, tu não tá com a cabeça em ordem. E aí é a cobrança. E aí volta o chicote. O chicote de te cobrar. E se sentir culpada porque a louça não lavou, porque a roupa não dobrou. Porque fez lá um curso, porque fez lá o encontro do Sagrado Feminino e tem que fazer isso, e tem que fazer aquilo, e tem que fazer meditação, e tem que estudar, e tem que viver. Tem que viver. Respira. A gente esquece de viver, né? Tem que viver. Tem que tirar um tempo, dormir no meio da tarde. O cochilo de 15 minutos depois do almoço, por exemplo, quem pode, não é verdade? Ou se permitir tomar um banho bem gostoso, mentalizar coisas, sei lá, te inventa, mas se permita. Aquilo que faz bem pra ti. Naquele momento. Talvez amanhã não seja mais isso. Mas se hoje é isso, que seja isso. Ou tomar um chimarrão e conversar com as amigas assim. Jogar conversa fora. Conversar. Trocar ideia. Uma pergunta que Isso também ajuda a despertar. Claro que sim. Porque quantos insights a gente teve só trocando ideia, falando. Por isso que hoje estamos aqui tomando chimarrão e conversando com vocês. Porque foi através das nossas conversas que decidimos, não foi? O quanto isso fez a gente crescer, evoluir, pensar, refletir, e tudo é questionamento. E esses questionamentos amanhã pode ser que não faça mais sentido, mas hoje faz. Se hoje faz para mim, pode fazer para ti também. E uma pergunta que fica aqui, já fiz para outras pessoas e foi difícil ter a resposta, o que tu gosta de fazer? Já te perguntou o que tu gosta de fazer? Tu tem um tempo livre para te fazer o que tu quer fazer. O que tu vai fazer primeiro? É uma pergunta difícil, né? O que tu faria primeiro? É como aquela pergunta. Não foi essa que eu disse. Se tu morresse amanhã? Se tu morresse amanhã. Nossa, essa aí é forte. É. O que tu O faria? que tu faria? Tu sabe que amanhã tu vai morrer. O que tu gostaria de fazer que tu não fez até agora? Tu tem só um dia. Para você. Tem Tu várias sabe coisas. que eu não consegui achar essa resposta? E a gente tem que buscar. Tem que Pense buscar. sobre isso e coloque lá nos comentários para nós. O que tu faria? O que tu faria se hoje fosse... Amanhã é o teu último dia. Vou pensar nisso também, vamos colocar também no Vamos. O que eu gostaria de fazer que eu não fiz? Eu já sei. Eu não sei também. Interessante. Eu não sei. Eu já sei. Se fosse o meu último dia. Se fosse meu último Amanhã. dia, amanhã eu já saberia sei. o que eu queria. Eu também. Legal. Eu vou pensar ainda. Eu acho que tem muita coisa que eu quero fazer. Daí assim, ó. Aí a gente vai ser assim, eu vou querer fazer muitas coisas. Esse que é o problema, porque a gente tem só um dia. Por isso que eu digo que eu não sei. É um dia só, então. Se eu ficar pensando muito nisso, vai me dar até uma vontade de chorar. Sabe que isso não? Porque eu acho que a única coisa que a gente como mãe ainda se preocupa muito é porque a gente tem filhos. Isso. Né? Mas fora disso, a gente morre todas as noites. Por que ter medo da morte? Morrer é sair do corpo. Todas as noites a gente sai do corpo. Mas eu posso dizer que eu tive um privilégio nessa vida de vir numa família muito boa pra mim. E Escolheu bem. escolhi bem antes de vir. E eu tive uma vivência numa regressão que eu não tinha família. E se eu ficar pensando uns minutinhos,
o que eu queria fazer no meu último dia de vida era ficar com essa família que Deus me deu. Então, foi um presente. Por isso que eu iria chorar aqui, eu já tô quase chorando. Mas somos irmãs, né? Somos irmãs. E a primeira coisa que vocês perguntaram o que tu faria, eu ia reunir toda a minha família e fazer uma festa e no outro dia eu podia morrer. Entendeu? Porque assim, a minha família, eu digo pai, mãe, Binho, Miguel, Andressa, Ricardo e Mateus. Essa é a minha família. E é essa que eu digo assim, que nem há 5 anos atrás, na minha cirurgia, que eu não sabia se eu ia retornar, todo mundo sabe disso. Eu lembro que era pandemia, 10 de abril, e eu me deparei numa videochamada com a Andressa. E eu disse para a Andressa, disse para o meu pai, para minha mãe, para o Binho, que eu amava eles. E a partir disso, eu vou dizer que quando eu sinto que eu amo, eu falo. Porque hoje pode ser meu último dia. E eu não sei. Então, se você ama alguém, diga para essa pessoa que ama. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. E rancor, mágoas, só traz doença para o nosso corpo físico. Então, pense nisso com carinho também. Ai, que lindo! Verdade. São experiências que a gente tem que lembrar e não esquecer. E não esquecer. E são lembranças boas e tem que ser lembradas. Porque toda dor, eu acredito muito nisso, toda dor ela vai te trazer um aprendizado. E dessa dor tu pode florescer para outras pessoas algo que também tá aí dentro. Né? Então tu pode ajudar outras pessoas com a tua dor. Não é em vão que tu passou por essa dor. A rosa também tem espinhos. A rosa também tem espinhos. Mas, gente, que horas são? É verdade. Faz que a gente tá aqui? 1h17 já. Então Vamos encerrar. vamos encerrar para Eu nossa queria aula. encerrar com um exercício. Só é verdade. Tem que largar, continuar? Melhor. Tá. Não vai se queimar. Não, tá. Não quero me queimar, não. Então, eu quero que vocês fechem os olhos. Respirem. E sintam o ar entrando e saindo. E agora, vamos lembrar quem somos, iniciando por lembrar quem eu não sou. E acompanhem o que eu vou dizendo. Eu não sou. Eu não sou mulher. Eu não sou homem. Eu não sou brasileira. Eu não sou gaúcha. Eu não sou mãe. Eu não sou filha. Eu não sou irmã, nem irmão. Eu não sou branca. Eu não sou negra. Eu não sou. Eu não sou adulta, nem criança. Eu não sou. Eu não sou alta, nem baixa, nem gorda, nem magra. Eu não sou esse personagem aqui. Eu sou muito mais. Eu sou um lindo ser divino, pronto para desabrochar e florescer, com toda a sabedoria que é divina,
eu tenho uma conexão direta com esse divino que é o todo. Eu sou Deus em ação aqui na Terra. Gratidão por essa oportunidade. Gratidão por você fazer parte desse meu dia. Gratidão a todos. Gratidão. Gratidão por estarem aqui até agora. Um beijo forte no seu coração. Ser de luz, seja bem-vindo sempre. Esteja conosco, nos acompanha, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Nos ajude um pouco. Compartilha, comenta, curte. Vai nos ajudar muito a levar essas mensagens para mais pessoas. E coloquem ali outros assuntos que vocês querem que a gente fale. Isso. É muito importante para a gente permanecer tendo novos assuntos. Isso. Beijo. Beijão.